Todos nós já passamos por coisas que não entendemos. Coisas demorando mais do que o esperado e circunstâncias que não nos favorecem. Às vezes você precisa saber que Deus também usa tempos difíceis para ajudá-lo a crescer. Portanto, em vez de sempre orar, perceba a mão de Deus em sua vida e abrace-a. Nem tudo que parece desconfortável ou ruim em sua vida é obra do diabo. Às vezes, está no controle de Deus. Você já se perguntou se Deus está interessado em ajudá-lo a vencer e alcançar as coisas boas da vida, porque os desafios lhe parecem impossíveis de superar? Os desafios financeiros estão sempre à sua porta. Quando você pensa que está prestes a ter um avanço, então algo dá errado. Você tem que lidar com colegas de trabalho invejosos. Está demorando muito para comprar aquele carro. Você tem problemas familiares, aquele amigo foi embora, o laudo médico não foi bom. Você não parece estar ganhando em nada. Embora seja mais fácil ver a mão de Deus trabalhando em nossas vidas quando as coisas estão indo bem para nós e estamos avançando, quando o oposto acontece, começamos a viver frustrados, lutando contra tudo o que não gostamos e fazendo perguntas. Deus, por que isso está acontecendo? Quando o Senhor irá mudar as coisas? Por que um Deus amoroso permitiria que eu enfrentasse problemas assim em minha vida? Porque Ele não pode me dar instantaneamente uma vida perfeita. Infelizmente, a maioria dos cristãos falha em ver como Deus usa os problemas para o bem. Afinal, quando aceitamos Jesus Cristo em nossa vida e fomos salvos, não nos disseram que estávamos nos preparando para tempos difíceis. A maioria das pessoas ressentem-se de seus problemas ao invés de parar para considerar o benefício que podem obter. É possível que existam talentos escondidos dentro de você que nunca descobrirá, exceto passando por circunstâncias severas. Certa vez Davi escreveu nos Salmos: Deus me engrandeceu quando eu estava angustiado. Ele não disse que Deus o engrandeceu nos bons momentos ou quando todos os admiravam. Ele disse que Deus o exaltou quando ele enfrentou um gigante com o dobro do seu tamanho. Deus o honrou quando seu pai não acreditou nele, quando o rei Saul estava atrás de sua vida. Foi em meio aos tempos difíceis que Davi descobriu a grandeza, a coragem e o favor que não sabia que estavam dentro dele. Você nunca saberá o quanto pode fazer até ser pressionado. Somente na escuridão você verá o brilho das estrelas. O diabo o enganaria dizendo que a dificuldade é demais e que você nunca sairá dela, mas Deus o tem na palma de suas mãos e vê o que você está passando. Deus estabeleceu parâmetros para a situação. Ele é muito amoroso para deixar isso consumir você. Deus sabe quanta pressão você aguenta. Se fosse para te destruir, Ele jamais teria permitido. O diabo quis te parar, mas Deus só permitiu para que você, no final, fosse honrado. Tudo aparenta ser silencioso. Quando você está fazendo as coisas certas e nada está melhorando, vendo pessoas menos habilidosas ultrapassarem você e tudo ao seu redor parece muito difícil. Essas são fases importantes porque você está sendo desenvolvido. Deus está construindo você. Pensa em como são feitos os soldados que defenderão a nação e o povo. Você entende a ideia agora? Sem os tempos difíceis, você não estará preparado para o que está por vir. Quando você entender que Deus usa o que você considera tempos difíceis para ajudá-lo a crescer, você não ficará frustrado e chateado com a vida. Em vez disso, você abraçaria esse momento e se renderia completamente a Deus, para que Ele possa lhe ensinar tudo e assim revelar todo o seu potencial. Na maioria das vezes, Deus permite esses tempos difíceis porque deseja edificar seu caráter. O que você talvez não saiba é que Deus está mais interessado em desenvolver seu caráter para que você possa lidar com qualquer situação que a vida lhe apresente. Isso mesmo. Quando você enfrenta problemas, pode ser que Deus queira lhe ensinar valores e virtudes específicas através de seus problemas, como paciência, perseverança, amor, fé e etc. Você pode pensar, mas por que Deus usaria as ferramentas do diabo para treinar seus filhos? Isso não contradiz sua bondade? Veja, o fato é que Deus não está usando as ferramentas do diabo. É a nossa mente nos dizendo que essas são as ferramentas do diabo. Por exemplo, Deus não é o autor de doenças ou enfermidades. No entanto, se um cristão adoece, Deus mostrará o seu poder naquela cura. O que Ele faz é pegar aquela doença destinada a destruir e usa para um propósito, em vez de apenas removê-la.
Vários exemplos bíblicos são prova disso. Por exemplo, Deus poderia facilmente ter salvado os 3 rapazes hebreus de serem jogados no fogo, que era um lugar destinado a matá-los. No entanto, ele permitiu que fossem lançados e entrou com eles, mostrando seu grande poder sobre as chamas e estabelecendo sua autoridade diante de todos que testemunharam o incidente. Essa intervenção não alcançaria apenas aqueles que a vissem, mas também os rapazes hebreus cresceriam em suas convicções mais do que nunca, levando a maior maturidade e experiência na fé. Temos outros exemplos como Davi, Daniel, Jesus e até mesmo os apóstolos. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 5 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria e passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Nenhuma pessoa expressa melhor personalidade e realização do que naquela que passou por alguns desses processos de provação. É possível deixar de ser uma pessoa teimosa e egocêntrica para uma pessoa altruísta e amorosa depois de certas experiências. É o desejo de Deus vê-lo refinado através de certas crises em sua vida e da obra do Espírito Santo dentro de você, em uma versão melhor, que conhece e confia completamente em Deus. Você precisa reconhecer a mão de Deus e parar de ficar ressentido com algo que foi projetado para levá-lo para frente. Pode ser difícil e desconfortável, mas foi planejado por Deus para o seu desenvolvimento final. Deus não teria permitido isso se não estivesse servindo a um propósito. Como cristão e filho de Deus, nada acontece com você sem a permissão dele. Quando Jesus veio à Terra, ele também enfrentou tempos difíceis de traição, tortura e crucificação. Aqueles foram tempos muito difíceis, mas Jesus, nosso Salvador, entendeu sua missão desde o início. Em sua oração em Lucas capítulo 22, versículo 42, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Ele entendeu que não se pode esperar se livrar de tudo o que não gosta. Ele entendeu que amar e confiar em Deus significa abraçar os tempos difíceis, mesmo quando são inconvenientes, o que significa dizer que seja feita a vontade de Deus. Ele entendeu a mão de Deus em sua vida e o preço a ser pago para que você e eu pudéssemos ser salvos. Portanto, ele abraçou a cruz. No final, Deus o ressuscitou para maior glória e poder. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11 diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se um semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Escritura diz: os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem, nem os caminhos de Deus são os caminhos do homem. Deus nem sempre nos leva em uma linha reta, de A para B, para C. Às vezes ele pode levá-lo de A para B, depois para G e de volta para D, depois para P. Não precisa fazer sentido, você apenas tem que confiar nele. Algumas vezes você sentirá que está andando para trás, mas precisa confiar em Deus mesmo quando não entender por que está colocando você nesses caminhos. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, todas as coisas podem não ser boas agora. O revés não é bom, a doença não é boa, a perda não é boa, mas a promessa de Deus é esta: tudo vai funcionar para o seu bem no futuro. Deus pode ocasionalmente permitir que os tempos difíceis testem seu coração e seus motivos. É por isso que você não pode simplesmente orar para que Deus remova todos os desafios. Ele não está apenas interessado em dar as coisas que você deseja na vida. Ele está mais interessado em ter um relacionamento genuíno e crescente com você.
Será que você segue a Deus apenas pelo que Ele pode lhe dar ou segue a Deus simplesmente porque Ele é seu amoroso Criador? Deus, falando em Jeremias capítulo 17, versículos de 9 a 10, disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Agora, o teste é se você permanecerá fiel enquanto estiver em tempos difíceis. Você ainda amará a Deus quando não estiver vendo nenhuma coisa boa funcionando? Você acreditará que o tempo difícil é apenas uma estação e que Deus pode tirá-lo dela vitoriosamente? Você acredita que Ele ainda é Deus, aquele que ainda o ama, mesmo que as coisas em sua vida provem o contrário? Quando enfrentamos problemas na vida, pode ser difícil crer que Deus tem um plano para nós. Podemos ser tentados a acreditar que Deus está mais interessado em nos punir do que em nos ajudar. Podemos ser tentados a acreditar que Deus prefere nos ver lutando do que vencendo. No entanto, é importante lembrar que Deus não pretende em sua mente prejudicá-lo. Deus não é sádico. Deus não criou você para que Ele possa gastar seu tempo garantindo que apenas coisas ruins aconteçam em sua vida. Deus planeja prosperá-lo e dar-lhe esperança em seu futuro. No entanto, para chegar lá, você precisa superar alguns grandes gigantes e sobreviver a algumas oposições antigas, como Davi fez. Muitos dos desafios que você está enfrentando agora, as coisas que não fazem sentido, não têm nada a ver com o seu presente. Eles estão posicionando você para algo maior em seu futuro. Se você abraçar os tempos difíceis permanecendo na fé, verá Deus ligando os pontos e como isso foi orquestrado propositadamente por Deus para sua elevação. Um dia, um homem cujo barco havia virado em uma ilha deserta, que esperou dias para ser resgatado, não obteve ajuda, encontrou seu pequeno abrigo totalmente queimado pelo fogo. Era como se as coisas estivessem piorado. Ele disse: Deus, eu desisto. Orei e pedi que me ajudasse, mas o Senhor piorou as coisas. Cerca de 1 hora depois, ele avistou um barco ao longe, cruzou os dedos esperando que ele se aproximasse cada vez mais. Com certeza era um barco próximo, navegando por aquela parte do mar. Ele não podia acreditar. Ele correu para encontrar o barco e perguntou ao capitão: como você me encontrou? O capitão disse: vimos a fumaça da fogueira que você fez. Uma situação ruim foi, na verdade, um instrumento que salvou sua vida. Às vezes o que você vê como um momento difícil é Deus trabalhando nos bastidores, ajudando a reposicioná-lo para um novo nível. Se abraçar os tempos difíceis que Deus colocou, você olhará para trás e dirá: Senhor, obrigado por fechar aquela porta. Agora posso ver o que o Senhor estava fazendo, me levando a um lugar que eu nunca sonhei. Obrigado por tirar aquela pessoa da minha vida. Eu nunca teria conhecido minha esposa incrível. Obrigado por não deixar aquela empresa me contratar. Eu nunca teria começado o meu próprio negócio. Paulo, o apóstolo, depois de passar por provações desfavoráveis e com um risco de vida, escreveu à igreja de Corinto com tanta confiança, não em sua capacidade de sobreviver, mas na capacidade de Deus de salvar. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 9 e 10 diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que é melhor, quer pareça bom para você ou não. No entanto, em tudo isso, Ele quer que você confie o suficiente para continuar se apegando a Ele. Quando há resistência e nos sentimos desconfortáveis, crescemos. E para cada provação que você enfrenta, Deus é fiel para fornecer uma maneira de escapar vitoriosamente. Aleluia! Se você abraçar seus obstáculos com essa abordagem e permanecer fiel mesmo em um momento difícil, como Jó fez na Bíblia, Deus o fará sair deles com bênçãos em dobro. Vamos encarar a realidade. A vida é agitada. Acordamos, estamos sempre trabalhando, cuidando das pessoas, lendo e-mails, preparando refeições e então é hora de ir para a cama. Você notou como tudo parecia impecável, como se nada estivesse faltando? Nunca oramos, mas parecia que um dia inteiro havia terminado.
A chave para experimentar uma companhia agradável com Deus é priorizar Ele em sua vida. Muitas pessoas acham difícil se concentrar no ambiente atual, pois há tantas distrações, tantas coisas exigem a nossa atenção que negligenciamos nossa conexão com Deus. É fácil encontrar a nós mesmos e aos outros em um estado de descrença total ou em um modo defensivo de preocupação com as possíveis consequências ou talvez em negação porque não queremos aceitar o que observamos se desenrolando em nossa vida. E é fácil viver com medo, pois as notícias diárias que lemos ou assistimos, bem como o Facebook e outras mídias sociais, são apenas algumas das maneiras pelas quais estamos sendo bombardeados com informações a ponto de sobrecarregar. Vamos dar uma olhada no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Podemos garantir que se você colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, todo o resto se encaixa. As notícias se tornariam apenas barulho e o medo evoluiria para a convicção. Mas o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar? Significa fazer de Deus o elemento central e envolve amá-lo com todo o seu ser, alma e força. Além disso, é necessário que antes que Deus possa se tornar o foco em sua vida, você deve primeiro estabelecer uma conexão pessoal com Ele. A consciência de que Deus ama você é a base de uma conexão duradoura com Ele. O amor do Senhor é ilimitado e incondicional e é suficiente para todos. É o mais completo e preenche todos os vazios causados por qualquer aspecto humano. Você deve entender que esse amor está sempre disponível para você e que pode confiar nele a qualquer momento. O desespero, muitas vezes, força as pessoas a buscarem além de seu próprio poder. Por exemplo, no início da pandemia, notamos muitas pessoas orando, mas como podemos ver, depois tudo volta ao normal. Talvez Deus nos permita passar por circunstâncias difíceis para nos ajudar a reconhecer o que é verdadeiramente essencial na vida, o relacionamento com Ele. Quando surgem grandes problemas, muitas das coisas nas quais normalmente gastamos nosso tempo e energia são as que não trazem resultados bons para nós. Coloque Deus em cada elemento de sua vida, não apenas quando houver uma crise. Quando priorizamos Deus em nossas vidas, recebemos alegria e contentamento. Muitos desejam alcançar alegria e felicidade, e buscar a direção de Deus é um excelente ponto de partida. Vejamos Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você sente essa alegria porque sabe que não importa o que aconteça, tudo funcionará a seu favor. Haverá casos em que você cometerá erros. Quando isso acontecer, você não deve se culpar. Arrependa-se, busque a ajuda de Deus nesses momentos e viva na alegria do Senhor. Dê um passo de cada vez. Também devemos lembrar que Deus está bem ciente do que está acontecendo e promete ao seu povo força e direção. Devemos aprender a reconhecer sua voz e então agir de acordo com o que ele diz. Claro, a primeira pergunta que ele fará a qualquer um de nós é se aceitamos o seu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se decidirmos aceitá-lo agora, podemos encontrar serenidade diante de qualquer adversidade na vida. Deus fez você para ser único. Amar é colocar Deus em primeiro lugar e se enxergar como alguém importante e único para Ele. Uma das primeiras promessas das Escrituras que reivindico todas as manhãs é Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando entregamos nossos esforços ao Senhor, Ele começa a trabalhar em nossa vida. Ele não apenas nos dá ideias inovadoras nas quais nunca teríamos pensado sozinhos, mas também nos guia nos caminhos de sua vontade, que é onde residem nossas recompensas, alegrias e oportunidades.
Se oferecermos o nosso caminho a Deus com sinceridade e fervor, Ele assume a responsabilidade de garantir que seja bem-sucedido. Davi escreveu: entregue tudo o que você faz ao Senhor, confie nele para ajudá-lo a fazê-lo e Ele o fará. Quero que você se concentre por um momento na frase confie nele, neste texto. Deus quer que você enfrente qualquer tarefa em que esteja trabalhando agora com confiança. Ele quer que você confie isso a Ele e tenha plena fé em sua capacidade de ajudá-lo. Você não pode abordar um desafio com medo e incerteza e esperar obter os mesmos resultados que obteria se o abordasse com confiança. Segundo a Bíblia, é impossível agradar a Deus sem fé, e a única coisa que Ele recompensa é a nossa fé. Se você deseja paz de espírito, priorize Deus. Use a palavra de Deus, mas não apenas para conhecê-la, mas injete a palavra do Senhor em sua vida. Agora estou lendo a Bíblia. Eu passo tempo na palavra de Deus todos os dias para manter minha vida nos trilhos. É difícil saber que escolhas fazer quando não estou recebendo o conhecimento daquele que tem todas as respostas. A palavra de Deus deve ser valorizada. Eu teria que dizer que quanto mais eu leio, mais simples isso se torna. Não sou um especialista, e não é como se todos os seus problemas simplesmente desaparecessem se você lesse a Bíblia. No entanto, conhecer as Escrituras permite que você se lembre dele nos momentos certos. Por exemplo, quando me sento para ler a Bíblia, pode haver um versículo que fala diretamente à minha vida. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Quanto mais eu estudo, mais eu crio versos incríveis que combatem a ansiedade, tristeza e desespero. Deus quer que tenhamos uma mente espiritual. Vamos olhar para Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Somos mais do que simplesmente carne e sangue. Somos seres espirituais, assim como Deus. Ter uma vida espiritual forte implica que não somos mais escravos do pecado e não estamos mais presos às nossas necessidades carnais. Estudar e meditar na palavra de Deus estreita seu relacionamento com Ele. Ler a Bíblia lhe ajudará no crescimento e estabelecimento espiritual. Além disso, compreender a palavra de Deus gera naturalmente confiança e a fé já não tem limites. Deus tem um plano para a sua prosperidade em cada tarefa que você fizer e poderá compreender esse plano entregando o seu trabalho a Ele e confiando que Ele liderará seus esforços. Estou dedicando todas as minhas tarefas ao Senhor, grandes ou pequenas. Deus nunca vai abandonar aqueles que o priorizam. Quem o contempla, na realidade, fica em pleno esplendor. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, podemos ouvir claramente sua voz e distinguir entre o bem e o mal. Quando nos mantemos em sincronia com Deus, podemos dizer se alguma coisa é dele ou não. O que você não tem, você não pode oferecer. Quando servimos a Deus, trazemos felicidade e podemos proporcionar essa felicidade aos outros. Se você tiver paz, poderá levar essa paz para a vida dos outros. Quando você for abençoado por Deus, você poderá abençoar os outros. Irmãos e irmãs em Cristo, vocês são abençoados. Você quer que Deus guie a sua vida e faça tudo novo? Então, a cada dia, inclua o Senhor profundamente nisso. Nada pode te parar se você tiver a sua vida em ordem com Deus. Há épocas em que as situações da vida sempre serão avassaladoras. Serão dias da sua vida em que você não terá um respiro, não poderá falar, chorar ou entender o sentido do caos. Esses dias existem, e sim, Deus sabe disso. Você chegará a um ponto em que não conseguirá diferenciar entre o que é doloroso e o que é uma lição. Você perderá toda a força e apoio, chorará oceanos de lágrimas e esgotará todos os contatos que sabe que poderiam te ajudar, e você perceberá que não pode fazer nada além de sofrer com muita dor, apenas confiando que isso não será o seu fim, dizendo:
Eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Se você confiar dessa maneira, tudo isso passará. Confie que existe um grande propósito para tudo isso. Veja bem, é nessas horas que o diabo vai te provocar, tentando te fazer xingar a Deus. Ele vai te convidar a desistir de tudo e dizer que acabou. Ele apresentará a você uma prova aparentemente irrefutável para a mente humana. Prova de que este é realmente o fim e não há como Deus estar do seu lado, que você não pode sobreviver a esta tempestade, que este tsunami de emoções será o seu fim. Ele mostrará a você que os destroços de sua vida após esta tempestade jamais poderão ser reconstruídos por ninguém, incluindo Deus. Tempos como estes são épocas em que você será deixado e totalmente abandonado por amigos e inimigos, deixado para viver ou sobreviver o resto dos seus dias na escuridão e na total desesperança. Sim, esses terríveis tempos existem. Eles existem não para algumas, mas para todas as pessoas, apenas em épocas diferentes. Você pode estar bem no meio deste tempo, neste exato momento, mas não desanime. Mantenha-se positivo. Mantenha-se um filho de Deus cheio de esperança. Uma temporada de provação é necessária para que gigantes se levantem para Deus. Veja bem, todos têm ideias excelentes, todos podem falar sobre um bom plano e todos podem afirmar que são especialistas em lidar com o sucesso. Mas se aprendemos alguma coisa com a história, é que a única diferença entre muitos que criticamos quando cometem erros não é uma grande habilidade ou estima, mas sim uma oportunidade. Quando muitos desses críticos têm a mesma oportunidade que tiveram antes, eles falham miseravelmente. Ainda pior do que as próprias pessoas que eles criticaram e insultaram enquanto estavam em posições de responsabilidade e influência. José resistiu rigidamente a cada passo, apesar dos seus grandes e belos sonhos dados a ele por Deus. Suas temporadas de provações foram tão ferozes que muitos de nós hoje teríamos desistido no meio do caminho e descartado a visão que nos foi dada por Deus. José era invejado e odiado por seus próprios irmãos, sua própria família. Eles ficaram tão cansados dele e do seu grande destino que se ressentiram dos seus sonhos, visões e de sua pessoa. Eles o odiavam tanto que pensaram em matá-lo. Quando eles não podiam fazer isso, eles decidiram vendê-lo como escravo. Eles imaginaram que um escravo não poderia valer nada. Esta foi uma provação para José, para testar seu amor, sua esperança, seu afeto e sua vontade de perdoar ou se tornar vingativo. José deve ter se sentido tão injustiçado, ferido e traído. Ele deve ter se sentido abandonado pelo único grupo de pessoas que ele achava que deveria protegê-lo. Como se sua vida não fosse difícil o suficiente, mentiram contra José no Egito enquanto ele trabalhava diligentemente como escravo. Um pouco dessa história podemos ver em Gênesis capítulo 39, versículo 4 ao 8, 10, 16 ao 18 e 20. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: "Deita-te comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: "Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos." Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: "O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão." O pobre jovem inocente acabou na prisão por um crime que não cometeu. Eu quero que você saiba que ele não pecou contra Deus, mas as coisas pareciam não estar indo muito bem. Parecia que o mundo inteiro estava contra ele. José se sentiu mal, foi ferido, foi quebrado, foi injustiçado.
Mesmo assim, em tudo isso, ele confiou e manteve a esperança em Deus, apesar de estar na prisão por tempo indeterminado. José decidiu permanecer feliz, não importa o que acontecesse, confiar no Senhor e esperar nele, apesar de todas as coisas indo contra ele. José entendeu que mesmo a prisão era um lugar de provação para ele, refinando as partes cruas da sua personalidade na aparência brilhante que Deus desejava para ele em vida. Na maioria das vezes, a verdade é que não temos uma perspectiva grande das coisas. Reclamamos e ficamos tristes porque as coisas não vão do nosso jeito e quando perdemos privilégios aos quais estávamos acostumados. Ficamos ofendidos quando as pessoas não nos tratam adequadamente. Nos sentimos tão traídos quando as pessoas em quem confiamos nos enganam. Nós nos tornamos miseráveis quando, apesar de amarmos a Deus, servimos a Ele e seguimos para fazer a sua vontade. Nos sentimos traídos por Deus. Nada parece correr de acordo com o planejado para nós. Nada parece sair do nosso jeito. Nessas épocas, é muito mais fácil e conveniente apontar o dedo para Deus, reclamando de como as coisas são injustas ou reclamando sobre como o amamos e o servimos, mas não vimos nenhuma mudança duradoura em nossas vidas. Mas Deus é fiel mesmo. Ele não chamou ninguém para desonrá-lo. Ele não separou você sem um belo fim à vista para a sua vida. Como os levitas em Israel, Deus tem um claro benefício para a sua vida se você perseverar fiel e pacientemente. Deus não usa nenhuma pessoa em vão, não engana ninguém. Ele não pode ser menos fiel. Sua palavra é verdadeira. Portanto, não espere nada menos. Pode parecer difícil, mas percorra isso com gratidão pela oportunidade nesta época de provação, para que Deus seja glorificado através de você pela liberação expressa de alegria abundante e fé absoluta em Deus, mesmo em meio a essa situação extremamente deprimente. Deus não te abandonou, Ele tem um plano seguro para você. Deus não é imprudente com sua vida e destino. Todos os homens na Bíblia que se levantaram em Deus, apesar das limitações do seu tempo, se levantaram como resultado da ajuda e misericórdia de Deus para prepará-los para permanecerem firmes. Porém, muitos não conseguiram manter os traços de caráter que os levaram às grandes alturas da vida. Chegaram ao topo, mas correram de volta para baixo, caindo da graça. Infelizmente, este é um processo contínuo em nossa história como humanos. Muitas histórias de sucesso imaturas que surgiram muito cedo e foram esmagadas antes do tempo. Esmagadas nem mesmo pela atividade do inimigo ou do maligno, mas pelo seu próprio ego, cada vez maior à medida que se levantavam com sucesso em todos os momentos. Esta falha fatal enterrou tantos e amorteceu a fundação de muitos, que isso afetou suas possibilidades futuras. Nada é novo neste mundo. A história está repleta de tantos que caíram no esquecimento, grandes e poderosos navios que foram esmagados nas marés altas da vida. Contudo, isso em consideração, Deus decidiu não permitir que você cruze a vida com sucesso após sucesso. A maioria não aprende nada com a vitória. Tudo o que isso faz é ajudá-los a provar que seus planos, ideias e sistemas são sábios e infalíveis, mas esta é uma armadilha bem planejada pelo inimigo. Então, Deus habilmente coloca você em tempos como este, épocas em que você falha, mas ganha muita sabedoria, tempos em que você carece, mas aprende a valorizar o uso correto dos recursos, épocas em que você precisa e passa a entender a situação de pessoas em situações semelhantes de quando Deus finalmente mudou sua história. Não se engane, mantenha sua esperança viva. Deus é fiel, Ele não vai deixar você definhar na dor, no desejo e na tristeza sem fim. Você só precisa aprender e crescer, e a situação mudará drasticamente para melhor. O diabo foi derrotado. Ele não conhece os grandes e surpreendentes planos que Deus tem para você. Não sabe que Deus está usando esta ocasião de ataques para preparar e treinar você para ser fiel no lugar de sua criação, até que você se torne um vaso digno de ser usado em tempos gloriosos pelo Mestre. Termina esta mensagem com a passagem do livro 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 20 ao 21, que diz: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Como filho de Deus, um de seus maiores privilégios é a ministração de anjos, ou seja,
a disponibilidade de anjos para protegê-lo e apoiá-lo quando você precisar deles. Os anjos são como mensageiros especiais de Deus. Eles são seres muito poderosos, criados por Deus no céu para servir a cada um de seus propósitos, tanto no céu quanto na terra também. Os anjos são seres imortais, o que significa que nunca morrem. Desde quando Deus os criou, eles não envelhecem, mas continuam na glória de Deus, adorando o Pai e cumprindo seus desejos. Satanás já foi um anjo do reino de Deus, um anjo muito poderoso. No entanto, ele foi expulso do céu quando liderou uma rebelião contra Deus. Ele enganou com sucesso outros anjos para terem a mesma visão que ele e se juntarem à sua rebelião. Infelizmente, todos eles perderam seu lugar no céu e foram expulsos. Hoje, eles vagam como demônios sob o comando de Satanás, lutando contra o bem mais valioso de Deus, os humanos, e escravizando aqueles que podem. Quando você olha para as Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia registra tanto sobre anjos que podemos aprender a entender o que eles são e como eles servem ao propósito de Deus em nossas vidas. A Bíblia os chama de ministros de Deus para aqueles que herdarão a salvação ou a vida eterna. E quem são aqueles que herdarão a vida eterna? Os cristãos em todo o mundo que mantiverem sua fé em Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Anjos são espíritos, e isso significa que eles não são deste reino. Embora eles possam se manifestar aqui na Terra em qualquer forma que se adapte à sua atribuição. Meu ponto é este: enquanto você for um filho de Deus, você nunca estará sozinho. Você tem o Espírito de Deus vivendo dentro de você e os anjos de Deus com você, esperando para servir ao plano dele em sua vida. Isso significa que Deus os comissionou a você. É incrível que agora, enquanto você está ouvindo a minha voz nesta mensagem, haja anjos comissionados para você. Então, quando você anda na rua, alguém está com você. Quando você está entrando no veículo ou embarcando naquele voo, há anjos com você. Onde quer que você vá, eles estão com você. Eles nunca tiram o dia ou a noite de folga. A Bíblia nos fala sobre isso em Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Esta é a sua herança, querido filho de Deus. Mas por que muitas vezes parece que estamos sozinhos e não há ajuda vinda desses anjos, como se eles não estivessem aqui? Existem muitos fatores que podem contribuir para essa experiência, e mostrarei a você agora. Um dia, os israelitas receberam uma nota de ameaça de um rei estrangeiro, chamado Senaqueribe. Este rei ameaçou Ezequias, então rei de Israel, e blasfemou o nome do Senhor Deus, comparando-o com deuses das outras nações que havia conquistado. As palavras de Senaqueribe foram tão desaforadas que Ezequias pegou as cartas e as colocou diante do Senhor dentro do templo, enquanto clamava a Deus para se levantar e defender seu nome e seu povo. Bem, para encurtar a história, essa batalha não foi travada com espadas e lanças. A Bíblia nos conta que à noite, um anjo do Senhor, apenas um, invadiu o acampamento dos exércitos inimigos, matando 185 mil homens. Se um anjo pôde fazer isso, o que você acha que 2 poderiam fazer? Que tal 5, 10, uma legião ou milhares? Saiba disso com certeza. Você foi adotado na família real de Deus e, portanto, está sob a proteção de seus anjos. Portanto, onde quer que você vá, você terá a segurança divina ao seu lado. Quando você dorme à noite e o diabo quer oprimi-lo, os anjos de Deus foram comissionados para vigiar sua casa e também sua família. Muitas pessoas foram resgatadas de acidentes mortais e situações de risco de vida por estranhos milagres que só podem ser atribuídos ao trabalho dos anjos de Deus trabalhando em seu nome. Um exemplo é quando uma pessoa estranha aparece do nada e diz para você não embarcar em um determinado veículo, mesmo que isso signifique que você terá que chegar atrasado ao seu destino. Você embarca no próximo e percebe que o anterior se envolveu em um acidente
e não houve sobreviventes. Como você explica isso? Uma coincidência? Não, aquilo foi um anjo. Ele veio para servir a esse propósito de Deus para a sua segurança. Lembro-me do testemunho de uma senhora cristã que frequentava uma determinada igreja que ficava bem longe de sua residência. Por causa da distância, isso significava que ela chegaria em casa tarde das reuniões da noite. Ela estava sempre animada para assistir aos cultos, então isso não era um problema para ela. Também depois de aprender sobre o ministério dos anjos, sobre os filhos de Deus, assim como lemos no Salmo 91, ela estava confiante de que seus anjos estavam sempre em guarda. Um dia, voltando para a igreja tarde da noite, ela se deparou com um grupo de bandidos parado na beira da estrada. Já era tarde e não havia mais ninguém por perto. Ela começou a orar baixinho, declarando sua segurança das mãos desses homens que provavelmente tentariam atacá-la. E como esperado, no momento em que a viram, eles se levantaram para atacá-la. Quando ela se virou para eles, quase em estado de choque, ela notou algo estranho. Todos pareciam atordoados, como se alguma coisa os perturbasse. Eles a encararam por alguns segundos e depois se sentaram lentamente, como se ela não estivesse ali. Ela voltou para casa, agradeceu a Deus por preservá-la e seguiu sua vida normal. Nas reuniões da manhã do domingo seguinte, ela compartilhou essa experiência como um testemunho da proteção de Deus de todo o mal. Ela tinha certeza de que mesmo que não pudesse explicar o que fez os bandidos não a atacarem, ela sabia que foi Deus quem a havia protegido do perigo. Pouco depois de ela terminar seu testemunho, outra pessoa apareceu para compartilhar seu testemunho de salvação. Ela nunca tinha visto aquela outra pessoa antes, mas ficou chocada quando ela afirmou que ela foi a razão de estar ali naquele dia. Ela passou a narrar como sua experiência naquela mesma noite a trouxe a Jesus. Ela tentou encontrá-la por toda a cidade e a seguiu para saber que igreja ela frequentava. O que aconteceu naquela noite? Bem, disse ela, enquanto aqueles bandidos se sentavam ali com sua gangue, fumando e se embriagando, esperando qualquer um que pudessem roubar ou molestar, lá vinha ela. Eles planejaram o que fariam com ela assim que chegasse perto o suficiente. Parecia um plano até ela chegar onde eles estavam reunidos. Ela disse que no momento em que se levantaram para atacá-la, quando ela se virou para encará-los, eles viram um gigante parado atrás dela. Ela disse que esse gigante caminhava passo a passo com ela e quando ela se virou, ele também se virou, e seus olhos eram chamas de fogo. Ela disse que foi isso que os deixou atordoados, pois ninguém conseguiu se mover 1 centímetro por aqueles poucos segundos. Foi depois desse encontro que aquela pessoa decidiu buscar tudo o que essa senhora estava buscando para tê-lo em sua própria vida também. Querido cristão, assim como esta senhora, você sabia que os anjos de Deus estão com você para protegê-lo? Você não os viu trabalhando em sua vida por algum motivo. Em primeiro lugar, você não crê que Deus os enviou para estarem com você. Tudo que você crê, você se posiciona para receber. Você não pode pedir algo que não acredita que exista, pode? Sua fé na existência, disponibilidade e trabalho dos anjos de Deus em seu benefício é um ponto-chave para ativar o poder deles em sua vida. Você não precisa vê-los antes de acreditar. Apenas creia, porque a palavra de Deus diz que eles estão com você. Não os exclua de sua vida, mas lembre-se, sua fé não deve ser colocada nos anjos em si, mas sim em Deus. Os anjos apenas obedecem o que Deus os ordena. Por isso, sua oração nunca deve ser direcionada a eles, mas sempre a Deus para pedir que Ele ordene a intervenção de seus anjos. Em segundo lugar, você está andando em desobediência. Quer ativar a proteção dos anjos de Deus em sua vida? Ande em obediência à palavra dele. As pessoas que escolhem seu próprio caminho saem dos limites da vontade de Deus para suas vidas. E os anjos não agem em favor dessas pessoas, nem operam fora da vontade de Deus. Um anjo não irá acompanhá-lo a um lugar onde você queira ir ferir ou defraudar os outros e pecar. Não! Eles respondem e cuidam daqueles que temem e obedecem a Deus. Salmos capítulo 34, versículo 7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em terceiro lugar, você está falando contrário à palavra de Deus. A Bíblia nos diz que eles servem um propósito de Deus, ouvindo a voz de suas palavras.
Salmos capítulo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Os anjos de Deus são ativados quando falamos a linguagem da fé na palavra de Deus. Quando você fala palavras de medo, dúvida ou pecado, eles não têm nada com o que trabalhar. Os anjos de Deus são rápidos em responder quando confessamos a verdade de Deus sobre nossas vidas com frequência. Quando você diz, as bênçãos estão caindo para mim em lugares agradáveis, você está dando aos seus anjos ordens da palavra de Deus para resolver as coisas para o seu bem. Como? Porque quando você diz essas palavras, eles ouvem a voz de Deus, não a sua. Essas não são as suas palavras, mas as palavras de Deus. As palavras são poderosas. Você comanda o poder quando diz qualquer coisa. Então, quando você fala algo negativo, você dá poder à negatividade em sua vida, patrocinada pelo diabo e seus demônios. Mas quando você fala da vida conforme declarado na palavra de Deus sobre você, os anjos são ativados pela autoridade que respalda tudo o que Deus diz e eles saem para resgatá-lo. Ao viver sua vida daqui em diante, creia que os anjos de Deus estão com você. Comprometa-se com as 3 coisas que destaquei para você. Acredite que Deus deu a seus anjos a responsabilidade sobre você. Não tema as ameaças ou os perigos que o cercam. Em vez disso, acredite e se apegue à verdade divina. Os anjos estão ao seu redor porque você é um filho de Deus. E certifique-se de andar em obediência. Enquanto você estiver andando de acordo com Deus em fé, amor, confiança e obediência, os anjos se levantarão quando você precisar deles. O profeta Eliseu não tinha motivos para temer o exército que o cercava, porque sabia que seus caminhos eram corretos e ele era um servo de Deus. Portanto, ele sabia que os que estavam com ele eram maiores do que os que vinham contra ele. Quando Deus abriu os olhos de seu servo Geazi, ele viu a casa de Eliseu cercada por milhares de anjos e carros de fogo. E por último, fale a palavra de Deus consistentemente sobre si mesmo. Não se pegue falando contrariamente ao que Deus diz sobre você em sua palavra. Tenha certeza da preservação dos anjos na sua vida agora. Você viverá, habitará com segurança, prosperará e jamais ficará estagnado em nome de Jesus.